Bom dia, preciosas, tudo bem? Começamos mais uma semana juntas, glória a Deus, tempo precioso que o Senhor separa para nós. Sempre gosto de deixar bem retratado aqui a minha alegria de poder fazer parte desse time, fazer parte desse trabalho tão importante, onde tantas palavras têm alcançado corações de mulheres e nós temos visto tanto testemunho de mudanças, de posicionamento de mulheres que querem realmente se achegar mais a Deus, querem realmente serem construídas no Senhor. Amém? Essa semana nós estamos então com o tema Resgatando a Dracma Perdida. E eu gostaria de ler Lucas 15, no versículo 8, onde diz: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Assim como nas outras duas parábolas, Jesus nos ensina sobre as ovelhas de Deus, as almas que precisam ser resgatadas e aquelas que decidem por conta própria se afastar dos caminhos do Pai. E o Espírito Santo, em especial, falou comigo desde o dia que eu recebi o tema desse devocional para falar sobre as ovelhas do nosso aprisco, as almas que o Senhor nos confiou o cuidado e a nossa total atenção, as nossas ovelhinhas, os nossos filhos. Jesus ele está ilustrando através dessa palavra e diante disso ele nos faz uma pergunta. Qual é a mulher que, perdendo uma moeda, não acende a luz, ou seja, coloca a luz aonde está, para que zelosamente, cuidadosamente, ela possa procurar em todos os cantos da sua casa a moeda que se perdeu? Amadas, diante de tantas distrações que o mundo tem oferecido como um banquete para os nossos filhos, tantas armadilhas que o inimigo diretamente e também sutilmente tem colocado em nosso meio através de músicas, mídias, filmes e desenhos, a pergunta que Jesus fez ali, retratada em Lucas capítulo 15, é totalmente atemporal. Ou seja, ela é exatamente para esse tempo, para isso que nós estamos vivendo hoje. Qual é a mãe que, perdendo um filho, não coloca a luz em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua família, para resgatar aquela ovelhinha das mãos de Satanás? Amadas, o Senhor tem realmente permitido que esse seja um tempo de resgate. Os nossos filhos estão sendo expostos às coisas inimagináveis. Muitos não têm coragem de falar, porque o relacionamento entre mãe e filhos, entre pais e filhos, está cada vez mais superficial. Muitas estão negligenciando a alma dos filhos porque não têm se posicionado em lutar, em trazer luz para suas casas, para suas famílias, e falando com palavras bem diretas, não estão comprando a briga em prol das almas dos seus filhos, e muitos estão se perdendo. Lutam guerras que não são suas, se cansam, se estressam, e quando precisam realmente investir tempo e cuidado com aqueles que mais precisam, apagam a luz da verdade de Deus. Ou seja, a proclamação da salvação contínua na vida dos seus filhos. Deuteronômio 6:7 diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E ele continua falando assim: tu vai amarrar elas as mãos dos teus filhos, e colocarás sobre a testa deles o que? A palavra de Deus. Você vai se levantar falando do Senhor, você vai se deitar falando do Senhor. Em todas as coisas que
cercam a sua vida, cercam a vida dos seus filhos, você vai direcionar ao caminho de Deus. Tu as inculcarás. Você sabe que inculcar é imprimir no espírito? Ele está dizendo que eu tenho que imprimir a palavra do Senhor no coração, no espírito dos meus filhos, das minhas filhas. E eu gosto de falar muito para as mulheres que eu tenho ensinado que o imprimir no espírito, o inculcar, não é você pegar a Bíblia todas as horas do seu dia, sentar e ler a Bíblia para eles. Não. São em todas as coisas que cercam, todas as funcionalidades do seu lar, tudo aquilo que você faz, você remete à palavra de Deus. Você lembra daquilo que o Senhor está nos ensinando. Devemos fazer o devocional, devemos fazer as nossas orações, mostrar vida e intimidade com Deus para eles, mas tudo que eu faço, tudo que acontece para mim é uma oportunidade de eu inculcar, imprimir no espírito a palavra deles. Todos os dias eu acendo a luz com a palavra. Eu não baixo a guarda. Eu vejo um programa de televisão, coisas que talvez possam não estar direito, eu já remeto a palavra. E assim eu vou inculcando, imprimindo no coração deles. Eu não apago a luz. E eu quero lhe perguntar quais são as distrações que têm roubado o teu tempo e por conta disso têm roubado a luz dos teus filhos. Quem sabe são horas na frente dos celulares, né? Pré-adolescentes isolados em seus quartos, compartilhando com desconhecidos as emoções feridas do seu coração. Relacionamentos de pais e filhos totalmente superficiais, sem contato físico, sem abraço, sem tempo gasto ouvindo o coração deles. Porque sim, a pré-adolescência não é uma estação fácil, mas será exatamente nessa fase que você vai ganhar ou perder o coração dos seus filhos. Então construa relacionamentos baseados em confiança. Ganhe dia após dia o coração deles. Se interesse pelas coisas deles, mesmo que aos seus olhos possam ser fúteis. Não tem interesse? Para eles não é. Então festeje suas conquistas. Festeje o amadurecimento. O incentivo é como um combustível para eles. Aqui em casa, todas as vezes que as meninas conseguem superar um obstáculo, todas as vezes que elas fazem algo que pode ser de praxe, o normal do dia, como tirar uma nota boa, talvez em uma prova, nós encorajamos, incentivamos isso. E diante disso nós ensinamos os valores. Porque tudo isso, talvez você não tenha se apercebido ainda, mas tudo isso são coisas aliadas à construção do caráter deles. E sabe o que vai acontecer? O seu filho será o mesmo perto de você e longe de você, porque você conseguiu imprimir no espírito a verdade. E a obediência vai vir com honra e temor a Deus, em primeiro lugar. Ou então, crianças de 6 anos para cima, geralmente, com livre acesso à internet, expostos aos banquetes do inferno que eu citei ali em cima. Crianças que recebem um turbilhão de informações, quebrando a semente da palavra de Deus, sendo expostas a sexo, a violência, a músicas que ensinam a superficialidade dos relacionamentos, onde trair, ser traído é algo normal, os valores invertidos. E você pode parar para pensar assim, Débora, mas como assim? Como é que pessoas que conhecem a Deus, que vivem uma vida com Deus, permitem isso? Amadas. Há uma grande turma aí do nada a ver. O nada a ver é um dos nomes do diabo. O nada a ver é uma das armas que o diabo usa.
Então sim, nós vamos ver muitas pessoas que vão à igreja, que estão indo à igreja, que conhecem a Deus, mas que permitem os seus filhos dentro das suas casas escutarem músicas. E eu estou dizendo crianças, né? Crianças de 5 ou 6 anos para cima, estando exposta a músicas que são totalmente destruidoras de valores. Totalmente expostas, porque talvez um pai não tenha se convertido verdadeiramente, talvez uma mãe não tenha se convertido verdadeiramente, talvez um irmão, uma luta com um irmão, mas você deve levantar a luz da verdade todos os dias, para que essa semente frutifique no coração, essa semente seja imprimida no espírito dos seus filhos. Sabe que geralmente quando nós saímos em algum lugar e nós precisamos conversar com algumas pessoas e nossas filhas não podem ficar sozinhas, tem que ir junto nesse dia, eu permito, né, obviamente, ela levar o iPad para fazer jogos. E esses dias nós estávamos na casa de um irmão e ela veio para mim apavorada: olha o que está aparecendo na propaganda de um jogo. Aquele jogo não era pago, né? Até isso eu estou começando a dar uma rever essa situação, ter 1 ou 2 jogos pagos e mais nada, né? Porque as propagandas que são inseridas dentro desses jogos, para elas poderem continuar jogados, são totalmente pervertidas. Aplicativos que contam histórias de sexo, que contam histórias de traição, de mulheres que são violentadas, tudo isso em histórias de desenhos, e os nossos filhos sendo expostos a isso. E eu tenho certeza que muitos não falam para os seus pais e para suas mães que estão vendo isso. Simplesmente fecham a página ali, pulam, né? Ai, já passou e tal. Mas não, o diabo é astuto. Em algum momento o diabo vai despertar uma curiosidade e ele vai clicar. E ele vai ser exposto a coisas que talvez não precisava, talvez não, né? Que não precisava ter sido exposta ainda. Lembre-se, minhas amadas, nós somos o caminho de falar a primeira verdade no coração dos nossos filhos. A vez que eu fui falar sobre relacionamento sexual com a minha filha mais velha, eu falei à luz da verdade. Isso nunca caiu como algo sujo ou como algo que ela nunca gostaria de viver, porque eu trouxe à luz da verdade. Eu fui a primeira a declarar isso. Se fosse qualquer outra criança ou qualquer outra coisa que ela poderia estar exposta na internet, o inimigo já usa isso como pervertido, sujo, como motivo de construir brincadeiras que são totalmente voltadas à sacanagem. Você entende isso que eu estou falando? Você entende a importância de ir atrás, colocar luz daquilo que está sendo perdido, dos valores perdidos dentro da sua casa? Talvez pela falta de tempo, não que você não queira fazer, mas talvez você esteja muito atarefada. E eu já quero deixar aqui também registrado. Você já ouviu falar sobre a infantocracia? Você já ouviu falar sobre isso? São crianças que têm a autoridade das suas casas nos seus ombros. O governo dessa casa, o governo dessa família está sobre a vontade e o desejo dos filhos. Eu acredito muito que muitas vezes é por falta de sabedoria, é por falta de ensino desses pais, falta de uma pessoa, um líder, alguém que ama, um amigo, uma amiga que ama essa vida, essas vidas, possam sentar e confrontar em amor aquilo que precisa ser colocado em ordem dentro das suas casas. Os seus filhos não têm o governo nem o poder de decisão dos seus lares. Resgate a ordem, traga a luz para essa situação, talvez, da sua vida. Qual é a mulher? Jesus está perguntando: qual é a mulher que não larga tudo e acende a luz para ver os seus filhos salvos? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E isso aqui é feito com muito trabalho.
Mas o Senhor tem muitos outros ensinamentos na Bíblia que nos conduzem a caminhar ao ensino para que, mesmo que ele esteja velho, não se desviará, porque uma semente, uma vez, aquela mulher acendeu a luz e foi atrás do que estava perdido. Foi atrás para resgatar a alma dos seus filhos que talvez esteja se perdendo diante do banquete que o mundo tem oferecido. Amadas, lutem com todas as suas forças, busquem ajuda em liderança, busquem ajuda em casais, em amigas que estão mais à frente, em estações que podem de alguma maneira ajudar a direitar as veredas da sua casa, para que todos sejam salvos, com oração, com jejum e restabelecer a ordem de Deus em sua casa, baseada na verdade de Deus. Na verdade de Deus. Qual é a mulher? Jesus está perguntando. Você precisa ser essa mulher que irá acender a luz, irá atrás da salvação dos seus filhos, irá resgatar o coração dos seus filhos em sua casa. E sabe o que vai acontecer? Todos irão se alegrar, festejar. E você, seu marido, a sua casa irá desfrutar de uma vida em paz, em ordem, porque houve salvação no coração, na alma desse pequeno rebanho, porque você foi chamada a ser pastora dentro da sua casa, desse pequeno rebanho. Resgate hoje a dracma perdida. Resgate hoje o coração perdido. E desfrute das bênçãos por conta da obediência em viver uma vida verdadeira com o Senhor. Amém? Que essa palavra possa direcionar, que essa palavra possa te encorajar a sair desse lugar que você está e buscar aquilo que precisa ser colocado no lugar, na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Um grande beijo e tchau, tchau.